paz, queridos? Amém? Amém. Muito feliz uma vez mais estar podendo ter essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus em casa, aqui em nossa matriz. Agradecer aos nossos bispos pela confiabilidade, aos ministros que sempre estão ali se dispondo, ou melhor, nós nos dispondo a ouvir sempre uns aos outros. Isso é bom. Amém, queridos? Estou um pouquinho louco, porque o culto jovem ontem, eu vou botar uma pontinha de água na sua boca. Se você não conseguiu chegar até aqui, eu não vou dizer que você perdeu. Você só deixou de ganhar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 14. Êxodo de número 14, versículo 13. Vamos acompanhar, esperar um pouquinho os irmãos. Todos conseguiram abrir? Amém? Êxodo 14, versículo 13. Escrito está: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Eu vou repetir esse versículo. Moisés, porém, disse ao povo: Não estai e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei os ver. Versículo 14 diz: E o Senhor pelejará por vós, vou repetir para você entender. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Eu vou contar de 1 a 3, a igreja repete, por favor, esse versículo. 1, 2, 3. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Eu gostaria muito que vocês se assentassem dando glória. Glória a Deus, Porque aleluia. já tem crente que entendeu um pouco já essa mensagem que vai ser falada um pouquinho aqui. E eu pretendo ser muito sucinto naquilo que vou falar, porque hoje à tarde eu não saí, aliás, do dia inteiro eu não saí do meu quarto. Eu só saí do meu quarto para pegar meu prato, comer e retornei. E eu falei: Senhor, nós vamos entender que todas as coisas que acontecem em nossa vida é permissão de Deus. Mas olha para o irmão que está do lado e fala: tudo que acontece na sua vida hoje é resultado de um grande processo. Fala para ele entender melhor. Se você chegou até aqui, é porque você sustentou passar por um grande processo. Irmãos, enquanto eu falo sobre essa palavra, como diz o nosso bispo, eu gostaria que você glorificasse mediante você entendesse o teor daquilo que vai ser dito. Tenho aprendido nessa casa que nós não precisamos usar de emocionalismo para que haja um mover. Nós precisamos de uma boa palavra pregada para que haja salvação. E eu acho que você veio aqui nessa noite para isso, para ouvir algo da parte de Deus. Amém? Queridos, essa história retrata uma passagem em que o povo de Israel estava diante a uma situação, e essa situação já havia sido seguida de um cativeiro. Aproximadamente 3.500 anos atrás, a história bíblica vai dizer
que o povo de Israel estava passando por situações de grande calamidade. A Bíblia vai dizer que quem estava em Canaã enfrentou fome. Eu vou entender que agora, para que o povo conseguisse chegar numa promessa dita a Abraão lá atrás do livro do Gênesis, era necessário passar por algumas coisas. Porque eu vou entender que Deus não pode dar uma promessa a quem não está preparado para poder sustentar essa promessa. Às vezes nós entendemos que tudo tem que ser no nosso tempo, mas na verdade o Kairos de Deus vem na contramão, dizendo qual é o tempo certo em que eu e você estamos preparados para receber essa promessa. Repita comigo: nunca foi fácil e nunca será fácil, mas eu tenho certeza que eu vou chegar até lá. Glorifica Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que a estrada anda, os anos seguem. Em aproximadamente 1700 anos antes de Cristo, o povo que estava junto com Jacó, porque ao passar de tudo isso, a história vai dizer que José, aquele famoso sonhador, é levado escravo, mas na verdade Deus o torna governador do Egito. A história vai dizer que nesse momento ele é governador do Egito, porém da parte baixa. O Egito era um lugar dominado por homens que vieram da descendência de Sem. A história vai dizer que eram eles os reis Ixos. A palavra Ixos significa pastores. Então, traduzidos, os reis pastores. Vai-se dizer que agora, sob o comando do governo de José, esse faraó que está possuído desse governo egípcio, ele era Apolpe ou Apolpis II. Vai-se entender que devido a algumas conversas entre José e o seu faraó, foi-se decidido que José pelo menos pegasse o seu povo, ou seja, a sua família, e levasse para o Egito, para que eles não passassem a dificuldade que estava assolando o povo na época. E assim foi feito. A história vai dizer que José ia aproximadamente 70, segundo a Bíblia, mas se formos partirmos para o original da história, a história vai dizer que 70 eram só os homens, e eram aproximadamente, entre mulheres e crianças, 120 pessoas. Só que eles estão saindo do seu lugar de origem e estão indo para uma terra que para eles era um estranho. De fato já tinham se passado por lá sua descendência, mas de fato é muito ruim você chegar em um lugar em que você não está adaptado ao costume, porém a necessidade os levou até lá. A história vai dizer que de fato existia um lugar que, dentro da minha concepção de pouco que estudo, já estava preparado para o povo como um alojamento. A história vai dizer, queridos, que o povo, quando chega até lá, eles são conduzidos a uma terra, ou seja, um vilarejo, um lugar na parte baixa do Egito, próximo às margens do rio Nilo, por nome de Gósen. A tradução Gósen significa aquilo que está próximo ou aproximará. Em outras traduções, Gósen significa lugar de fertilidade ou lugar fértil. Vou entender que o povo sai da sua terra, mas eu vou também conseguir assimilar que Deus já tinha um lugar preparado para que o povo passasse toda essa trajetória dentro do Egito até seguir viagem. Olha para o irmão que está do lado e fala: independente do que você tem passado, fica quietinho aí, porque o tempo de cantar vai chegar. Fala isso para ele: independente do que você tem passado, fica quietinho aí, porque o tempo de cantar vai chegar. Você pode glorificar a Jesus por isso? Você vai entender, e muitos conhecem a história, que durante o governo de José tudo está normal. Só que agora José morre. E vai ter-se um relato histórico de que até a última folha do Gênesis, até o primeiro capítulo do Êxodo,
se parou a história durante 300 anos. Em alguns momentos vocês vão ver alguma referência do Êxodo para o Gênesis e vai pensar que de fato um livro está mencionando relatos do outro. É bem normal, porque os Pentateucos, conhecidos como livros da lei, foram escritos por um mesmo personagem. E esse personagem, esse escritor, chama-se Moisés. Repita comigo, Moisés. Moisés. Agora repita comigo, libertador. Libertador. Já você vai entender isso. Então, na sequência, José morre. E eu começo a enxergar, conjecturando, que agora o povo está na parte de baixo, em Gósen, numa terra chamada fértil, porém em perigo. Vocês vão entender que agora, após esse período, um rei faraó, por nome de Ramsés, governa. E ele agora vai fazer um censo, historicamente falando, na terra do Egito. Ele vai fazer uma apanhagem de como está o Egito. Ele vai fazer um balanço de como está a terra. E a primeira coisa que Ramsés vai fazer é banir daquele lugar os reis pastores por nome de Ixos. Por quê? Porque eles cuidavam da agricultura e eles não gostavam de pastores. Os egípcios não gostavam de hebreus. E agora Ramsés é de DNA puro egípcio. E ele começa agora a querer trazer a origem ao Egito de volta. E alguém chega para ele e diz assim: olha, existe um povo que está à beira do rio Nilo, num vilarejo por nome de Gósen. E lá se encontram os hebreus. São descendentes de José, que um dia fora governador do Egito. E Ramsés olha e fala: mas eu nunca ouvi falar em José. E aí, por instrução de todos, vão até lá. E ao invés de expulsar, assim como expulsou os Ixos, intencionalmente, ele prefere escravizar o povo de Israel. Entendo eu que naquele exato momento, provavelmente, Ramsés deve ter enxergado o povo hebreu com os outros olhos. Porque eu vou entender que independente do lugar que você esteja, você consegue fazer a diferença. Entende isso aqui? Independente daquilo que você esteja passando, em qualquer lugar que você esteja, o seu brilho é diferente, o seu jeito é diferente, a sua forma de agir é diferente. Isso despertou algo em Ramsés. Eu imagino Ramsés sentando com todo mundo e falando: agora é o momento, nós vamos ter trabalhadores. O povo já havia se multiplicado, só que isso não acontece debaixo ainda do jugo de escravidão. Estavam multiplicando porque o povo estava em um lugar que era referência de crescimento. Entende isso aqui? Escuta o que eu vou te falar, porque você já vai dar glória, eu tenho certeza disso. Só que agora o povo de Israel, para comer, para beber, precisava trabalhar. Do mais novo ao mais velho estavam escravizados. A força brutal em seu trabalho egípcio era a construção de pirâmide e era confecções de tijolo. Trabalho pesado para todo mundo. Só que a Bíblia, que está aqui comigo e essa que está aí contigo, vai dizer que quanto mais o povo apanhava, o povo crescia. Vai dizer que quanto mais Ramsés amassava o povo crescia. Sabe por quê? Repita comigo. Porque no povo hebreu existia uma diferença. Repita, no povo hebreu existia uma diferença. Agora você vai repetir o que eu falei no começo. Para chegar ao propósito, é necessário sustentar o processo. Não tem gente entendendo isso aqui. Aí você imagina o povo agora acorda muito cedo e dorme muito tarde, porque as produções do Egito dava-se a escravização do povo de Deus. Pode continuar com o barulho, filho? Me ajuda aí. Amém? Não atrapalhe nada. Glória a Jesus. Isso, meu filho. Vai. Obrigado. Está bonito demais o casamento. Amém, o casamento. Não está? Amém. Dá glória a Deus. Glória. Repita comigo. Quanto mais eu apanho, Mais eu cresço. Fala, quanto mais eu sofro perseguições, mais eu cresço. Quanto mais eu passo pela prova, mais eu cresço. Porque eu vou entender
processo na vida daquele que Deus tem um propósito. Já viu aquele negócio? Você passa por tudo que tem que passar e às vezes você olha para o ímpio lá fora e fala, ele está crescendo e não passou por nada. É porque o propósito que Deus tem na vida do crente é diferente. Jamais Deus vai te dar o cumprimento de uma promessa sem que antes você esteja preparado para manter essa promessa. Consegue entender isso aqui? O povo agora está cativo, está escravo. E qual é o problema? Trabalhar para comer. Qual é o problema? Eu preciso trabalhar para ter uma água. No Egito estava dessa forma. E aí se retrata uma das maiores sagas da Bíblia Sagrada. O povo está sofrendo, o povo está debaixo do jugo. Mas o povo está crescendo porque tinha diferencial. O povo crescia porque tinha identidade de hebreu. Tinha DNA de hebreu. Independente de tudo que passaram ali, em nenhum momento o povo de forma alguma se retraiu naquilo que se chamava propósito. Porque o mal da gente às vezes ia parar uma vez que estamos perto do propósito, mas achamos que o processo está se agravando e não somos merecedores de passar. Mas hoje Deus me trouxe aqui para pregar para uma geração que vai passar por esse processo e ali na frente vai entrar numa terra chamada Terra Prometida. E você vai entender que Deus agora endurece o coração de Faraó. A história vai dizer que vem das pragas, você conhece a história. A última delas é uma mais falada, dizendo que naquela noite haveria de vir um anjo da morte que mataria todos os primogênitos. Só que antes de eu falar sobre essa praga, eu quero mencionar o nascimento de um homem. A história vai dizer que agora existe um acordo com todas as parteiras, dizendo, se for menina, deixa viver. Se for menino, mate. Repete comigo, se for menina, deixa morrer. Mas se for menino, mate. Olha para o irmão que está do lado e fala assim, ninguém vai matar teu sonho. Ninguém vai matar o seu projeto. Aleluia. Escuta isso aqui. Só que dentre esses nascimentos, Moisés nasce. E as parteiras fizeram um acordo de colocá-los todos a beira-rio para que fossem. A Bíblia vai dizer que agora Moisés é apanhado e é criado dentro do palácio de Faraó. Só que tinha um detalhe, Moisés cresce. A sua dupla nacionalidade estava descrita ali. Porém, o sangue que corria pelas suas veias era de hebreu. Já viu aquela história? Você sai daqui com seu filho e vai morar na Europa. Suponhamos que seja uma criança. Lá você consegue um visto e fica permanente lá. Por mais que você daqui a um tempo já esteja falando o inglês correto, o seu filho esteja falando o inglês correto, vai se entender que a língua portuguesa jamais sairá de você. Jamais sairá do seu filho. Sabe por quê? Porque dentro de você existe um DNA que corre. E esse DNA não deixa você perder a tua personalidade. Dentro da gente existe um DNA que corre. E é esse DNA que não deixa você perder a sua essência. Não estão me ouvindo, entendendo? Diga amém. Só que agora Moisés cresceu. E Moisés não segue o costume de Faraó. Moisés agora passa a ouvir aquilo que Deus tinha para a sua vida e para a vida do povo. É bem verdade que agora dentro do Egito nasceu e cresceu um dos grandes na Bíblia mencionado como um dos libertadores. Só que a referência vai dizer que ele só não é e nem foi e nunca será maior do que Jesus. E agora eu vou entender que Moisés está conduzindo o povo e passar das 9 pragas para ganhar tempo, na 10ª você sabe. A história vai dizer que estava assim no momento onde se retratava a primeira Páscoa. E essa primeira Páscoa estava ainda em off, como diz o povo, porque na verdade ninguém sabia o que iria fazer e como proceder. E Moisés diz ao povo: há de passar um anjo da morte que irá matar os primogênitos.
Mas aquele que oferecer sacrifício, repita comigo, sacrifício. E o sangue aspergido for no umbral da porta e na verga. Essa casa estará protegida. O espírito da morte passará. E nessa casa a morte não chegará. Escute isso. A palavra êxodo significa saída. Eu retrato um texto mencionando a primeira Páscoa, porém Páscoa no hebraico tem uma conotação de passagem, que traduzindo é passagem. Olhe para o irmão que está do lado e diga para ele: o seu sofrimento tem prazo de validade. Pode ter começado, mas ele vai ter que passar. Pode estar demorando, mas o dia de cessar vai chegar. Glorifica Jesus aí. E a ordem era sacrificar. O sangue, vocês já ouviram muito bispo falar, passado no umbral, lembra ombro, braços abertos, verga a cabeça. O texto está se referindo à primeira menção do sacrifício de cruz. Há 3.500 anos atrás, há 1.700 anos do sacrifício de morte, de cruz no Calvário. E a história vai dizer que assim é feito. E a ordem que Moisés de fato dá é o seguinte: assai o cordeiro, colocai na mesa, comer depressa, porque de manhã é chegada a hora de sair do cativeiro. A Bíblia vai dizer que o cativeiro já tinha durado 430 anos. E o povo, queridos, estava já escravo há alguns anos ali, numa terra considerada estranha, com costumes estranhos. Eu imagino que em diversas vezes o povo orava, o povo clamava, mas isso não era o suficiente para os tirar daquele cativeiro. Pergunta para mim, por quê? Mais uma vez, por quê? Aí eu vou te responder: porque tem horas que orar, falar com Deus cansa. E aí chega um momento que nós precisamos entender que o que vai nos tirar da situação que estamos é um sacrifício prestado a Deus. 400 anos. Moisés precisa nascer para ensinar o povo o que era sacrifício. Moisés precisa crescer para mostrar ao povo. Quantos já não tinham morrido ali? Os anos passaram, quantos não conseguiram sobreviver? Quantos foram sepultados e não conseguiram ver a terra que estava prometida a eles? Às vezes você fala: mas o evangelista Rafael está demorando demais o que Deus me prometeu. Eu faço o que ele manda. De repente as coisas vão andar um pouco depressa. Porque só pode viver promessa quem entende o que é sacrifício. Não tem como atravessar a carroça na frente do boi. Primeiro você sacrifica, depois você vê a promessa. Vocês estão entendendo isso aqui? O sacrifício é feito porque eu vou entender que o umbral que tem sangue nessa casa a morte não chega. No umbral que tem sangue do cordeiro nessa casa a discórdia não chega. No umbral que tem sangue do cordeiro nessa casa a fome não chega. O Covid-19 não chega. E agora chegou a hora de ir embora. E o povo tinha que percorrer. O caminho do Egito sequenciado era deserto. O medo do povo era que de repente fossem ser alcançados ou que Faraó mudasse de ideia. Mais uma vez o texto diz: e Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó.
E agora a Bíblia vai dizer que nessa corrida, indo embora, a história é clara e vai dizer que um estalo na mente de Faraó, junto com seus soldados, cavaleiros, com os cavalos e carros de guerra, eles vão atrás do povo de Israel. Estão perseguindo agora, para matar, para destruir. A história é clara e vai dizer que quando eles chegam na direção do mar, à frente tinha um mar, do lado, repita comigo, deserto, do outro lado montanha, e atrás Faraó. Para onde iremos se só tu tem palavra de Deus? Olha para o irmão que está do lado. Para onde iremos? Se só ele tem a palavra de Deus. Imagina o povo cocheiro dos pensamentos dizendo: Moisés, melhor que voltemos para lá, comer cebola, carne mal passada, é melhor voltar para o cativeiro, pelo menos lá não morreremos de fome. Vamos voltar para lá, vamos nos render. Só que Moisés agora, como um bom escritor de Salmos, que foi também junto com Davi, eu imagino a conjectura ele olhando e dizendo: fala comigo. O Senhor me deixou sob o comando desse povo, me deu uma solução, me deu um refrigério, uma resposta. E a Bíblia vai dizer que agora Moisés ele toca no mar. Repita comigo, toca no mar. Repita comigo, ele tocou no mar. Olha o irmão chegou lá dizendo: Moisés tocou no mar. A Bíblia vai dizer que agora o mar se abre e o povo passa seco. Eu vou entender que até quem está no grupo, que duvida daquilo que Deus tem na vida de um líder, de repente ele nem paga preço, mas ele consegue vencer porque ele está junto com quem acredita. Você entende isso aqui? Porque existem pessoas que nós estamos na expectativa que de repente ali na frente ele vai até pagar o preço, mas ele não paga o preço porque ele não é bobo, ele até fala, mas ele não sai do meio, porque ele sabe que uma hora a ordem profética que o líder deu vai acontecer. Porque tem gente que fala, querido, mas ele sabe da unção que tem na vida da liderança. Eu fico imaginando, falando: vamos embora, vamos correr. Vamos correr, porque se o mar fechar, nós estamos aqui atrás. Corre com ele, Moisés estava certo, foi embora. Chegamos no texto, capítulo 14. A Bíblia vai dizer que agora o mar vai se fechando. E o inimigo vai morrendo, se afogando. Mais uma vez, seja profeta para o teu irmão do lado, diga para ele: não esquente não. Quem te chamou é fiel. Fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha para ele, já que você estendeu a mão, e fala: tem livramento para você aqui hoje. Enquanto você está aqui dando glória para Jesus, Deus está livrando lá na tua casa. Deus está dando livramento lá no teu trabalho. Deus está mexendo no coração do gerente, do patrão. Moisés começa a entender. Moisés começa a entender o processo. Porque o que nós precisamos assimilar é que antes que nós entendamos, a palavra primeiro chega ao nosso líder. Vocês conseguem compreender isso aqui? Antes chega ele. Moisés compreende o processo que o povo está passando. E você vai entender que, dentro do que lemos na Bíblia, a primeira ordem que Moisés diz é: não tenha medo. Primeira ordem, repita comigo: primeira ordem, não tenha medo. Olha para o irmão que está do lado e fala: primeira ordem, não tenha medo. Já viu aquela história? Talvez eu não vou conseguir. A pandemia está ruim, todo mundo está passando fome. Mas daqui a pouco vem alguém que não tem vacina para todo mundo.
Aí vem outro e diz assim: olha, as lojas vão fechar, tudo vai ter as portas. Olha, disseram até na época que iriam começar a saquear mercado. Que foi um desespero, todo mundo se preparando. Tinha crente comprando comida, estocando dentro de casa. Opa, repita mais uma vez, não tenha medo. O processo gera medo, gera medo. O processo gera angústia. Mas aquele que te chamou é fiel para cumprir. Segunda ordem, fiquem calados. Pode ter um celular. Segunda ordem, fique calado. Mais uma vez, segunda ordem, fica calado. A vida é difícil, porque o processo às vezes que estamos passando vem acompanhado de calúnias, vem acompanhado de fome. Às vezes o processo que passamos, às vezes a gente olha e fala assim: meu Deus, já não basta o que tenho passado, ainda vem calúnia, difamação. Será que tu não está vendo? Mas aí você vai dizer assim para você mesmo: eu preciso ficar calado. Eu vou dizer para vocês: o coração do homem faz até planos, mas a resposta certa. Para de tentar achar argumento para o seu processo. Para de querer achar um argumento para o que você está passando. A gente prega sobre fidelidade, a gente prega sobre vitória, mas tem hora que parece que não adianta. Será que você pode entender que às vezes aquilo que nós falamos, porque vai acontecer o seguinte: você vai chegar e falar assim: porque eu já vi muito pregador dizer isso. Cuidado, não erra não, continua aí na posição, porque senão Deus vai segurar a tua vitória. Repete comigo: Deus não segura a vitória de ninguém. Repete: a vontade dele é dar a vitória. Mas às vezes aquilo que professamos nos faz voltar para o final da fila. Porque o nosso erro é dizer que não está na hora, que Deus não quer agora, mas quando na verdade nós retrocedemos na fila. Repita comigo: hoje é dia. Porque eu vou aprender a ficar calado. Porque o silêncio resulta grandes promessas. Conseguiu se livrar do medo? Eu gosto de palavra desse jeito. Meu Deus, tu falou muito sobre Deus. Tem gente que está chorando. Eu gosto disso. Não tenha medo, fiquem calados. Conseguiu aprender isso? Não tenha medo. Mais forte, não tenha medo. Fiquem calados. Agora tem a terceira parte. Repita comigo: terceiro lugar, Deus vai te livrar. Em terceiro lugar, Deus vai me livrar. Olha o teu irmão para o lado e fala: Deus vai te livrar. E que precisamos entender, queridos, que nem todo mundo que vive o processo vai entender de silêncio. Nem todo mundo que vive o processo vai vencer medo. Por quê? Enquanto eu bebo água da glória. E eu falei para o Senhor nessa noite: Senhor, eu não quero ser um pregador de destaque. Fala comigo. Eu vou entender que essa palavra é a espada de dois gumes. E às vezes o que atrapalha alcançarmos os propósitos, às vezes o segredo de não alcançarmos, na verdade, está aqui. Mas o segredo de alcançar também está aqui. Porque se você entender que quando você passa o processo, você precisa usar sua boca não para murmurar, mas para glorificar por aquilo que você está passando. Oh, Jesus. Fala: ao invés de murmurar, cante hinos de louvor a Deus. Escute essa
que eu vou lhe dizer. A ordem era: diga ao povo que marche. Eu preciso te dizer: não pare nessa noite. Olha para o irmão que está do lado e fala: não pare nessa noite. Fala para ele: existe uma unção para te fazer prosseguir na tua caminhada. Eu vou dizer para vocês, queridos, só vai entender de lágrimas quem um dia chorou. Quem chorou aqui? Só vai entender de lágrimas quem já chorou. Já viu aquela história de você estar num momento tão difícil, alguém chega para te dar uma palavra de ânimo. Você até aceita aquela palavra, mas lá dentro do seu coração aquilo parece estar tudo sendo fictício. Eu consigo entender você. Porque só consegue entender de lágrimas quem já chorou. Só entende de provação que um dia já passou. Eu não estou falando daqueles que não vão conseguir atingir o propósito e vão permanecer na prova. Não. Eu estou falando que você passou, foi aprovado. Ali na frente, você consegue trazer isso como experiência para alguém, porque só vai entender uma vez que se passa. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, já fica de pé, não vou terminar. Pode ficar de pé. Não me deixa sem som, não. Olha para o irmão que está do lado e fala: não destrua com a sua boca. Fala alto: não destrua com a sua boca aquilo que você construiu com o joelho. Repete, porque ele precisa entender. Não destrua com a sua boca aquilo que você construiu com o joelho. Eu vou entender, queridos, que toda crise ela tem 3 elementos. Repita comigo. Primeiro elemento: solução. Segundo elemento: uma lição de vida. E o terceiro elemento: prazo de validade. Se você entender tudo isso, vai ser fácil. Se eu fosse olhar para o meu ser carnal, hoje eu não estaria aqui. A guerra foi grande, queridos. Eu entendo que para você também. Só que hoje eu vim trazer uma palavra de esclarecimento à sua vida. E qual é o esclarecimento? Você pode estar encurralado. O mar vai se abrir. Você pode estar sem saber o que fazer. Mas Deus vai trazer a resposta. Eu sei que tem gente que fala: mas o senhor não sabe o que eu estou passando. E eu digo para você: Deus, ele tem resposta para tudo aquilo que você acha que não tem mais jeito. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos louvar um hino? Feche seus olhos, pela mão no seu coração. Eu fico imaginando o povo, pode fechar seus olhos, sendo perseguido e se sentindo pequeno naquele momento, porque toda perseguição te faz se sentir diminuído. Toda vez que você é perseguido, você se sente menor, pequeno, desarmado. Mas eu vou te falar que você precisa aceitar a perseguição. Eu preciso te dizer que você precisa ser menor aí na perseguição, para ser maior no lado, mas que Deus te dê a sua promessa. Eu hoje aprendi uma coisa e o Senhor falava comigo, que ser inteligente é usar o silêncio para não entrar em brigas desnecessárias. Repitam comigo: ser inteligente
adorar e eu te agradeço, porque hoje eu tinha preparado uma outra coisa. Hoje eu tinha preparado uma mensagem que no meu coração e no meu ver parecia ser uma palavra tema. Mas quando o Senhor me visitou hoje, o Senhor disse: filho, todos precisam aprender, mas a começar de você. E tu me deste essa palavra. Palavra essa que me faz entender que eu só vou chegar naquilo que tu tem para mim se eu entender o processo. E eu quero te agradecer porque o Senhor tem sustentado o teu povo. O Senhor tem nos sustentado nesse processo. Nós queremos te exaltar, Pai querido, porque é logo ali. Nós já estamos chegando. Muito obrigado, Senhor, porque eu não sou um pregador curricular que faço das minhas mensagens uma exposição. Muito obrigado porque, Senhor, eu quero permanecer ouvindo a sua voz para aquilo que o Senhor quer falar. Quero ser um profeta, Pai querido, que fala aquilo que sai da tua boca. Muito obrigado porque eu tenho aprendido a ser boca de Deus nessa terra. Obrigado por ter falado comigo antes de falar com o seu povo. Senhor, agora eu quero orar por essa pessoa que aqui se encontra, que a dor tem sido tanto, que o processo tem sido tão grande, que às vezes ele ou ela tem vontade de parar. Senhor, eu quero orar por essa pessoa que tem sofrido com problemas de depressão. Quero orar por pessoas, ó Pai, que têm se sentido frustradas porque acham que aquilo que tu prometeu não vai chegar. Eu quero orar por pessoas, ó Pai querido, que estão passando por processos de depressões. Ó Pai, eu quero entregar todos em suas mãos. E queremos, ó Pai, consagrar as nossas vidas a Ti. Porque eu sei que enquanto estamos aqui, ó Pai querido, como já foi dito nesse altar, que a semana será uma semana de surpresas gloriosas. Eu quero profetizar que ao chegarmos em casa, Pai querido, nós vamos nos surpreender com uma notícia. Senhor, toca no coração da tua igreja. Senhor, nos ensina a ser melhor do que ontem. Senhor, nos ensina, nos direcione no falar, no andar, no agir. Adore comigo nessa noite. Que o Espírito
processo. Quando de repente você chega na tua casa e você fala, Senhor, no quarto eu oro, eu vou sexta eu oro, eu vou domingo eu oro, mas quando eu chego parece que não aconteceu nada. Eu sei que isso cansa. E Deus trouxe aqui para dizer, aguenta firme. Mas Deus disse, filho, calma. Calma, porque hoje eu vou abrir esse mar que está diante de você. Calma, porque você não vai morrer antes, tu vai viver. E vai ver os feitos do Senhor e vai convidar na terra do vivente. É nesse altar que você pode chorar, queridos. Porque é nesse altar que você vai levar a unção da diferença da tua casa. É nesse altar aqui que está escorrendo uma unção e que vai te revestir dos maus dias que ainda sobrevêm. Senhor, nós te adoramos. Esteja conosco, Pai querido. Fala com Deus aqui. Tá difícil, tá doendo. Deus falou que você vai chegar em casa hoje. Você vai ter uma novidade, uma diferença, uma história. Nós sabemos o quanto é difícil, o quanto o processo é doloroso, mas nós entendemos, ó Pai querido, que Tu és o dono do processo, que Tu és o dono do propósito. Enquanto essas pessoas estão aqui no altar, queridos, eu quero fazer um outro apelo. Uma das coisas que eu falei para o Senhor hoje à tarde no meu silêncio, nem com as minhas filhas eu falei direito. E eu disse para o Senhor que eu queria ser um pregador que impactasse a minha geração. E eu falei, Senhor, sabe como? Eu preciso ganhar almas. Falei para o Senhor, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso me curar, me sarar. Mas quando o Senhor me levar, faça o seguinte: me permita ganhar almas, porque esse é o meu pagamento. Existem pessoas que ainda se retraem
Porque está vindo, está com Jesus, só beliscando a beirinha do prato, é como um mingau quente. Não vem pro meio, não entra, não se achega, acha que não vai suportar, tem medo do que vai praticar amanhã. E o meu apelo aqui é para você que quer aceitar Jesus nessa noite. Queridos, quando nós passamos por alguma coisa muito difícil, a primeira coisa que o diabo fala é: para. Não vai fazer, você esquece. Vai ficar tendo dor de cabeça com igreja, com ministério, com obra. Isso acontece comigo, acontece com os ministros, acontece comigo. É a guerra. E hoje o inimigo me visitou lá, na minha casa, falou: chega, para. Para. Eu falei: não vou esboçar uma palavra. Hoje eu fiz jejum de palavras. Vocês acreditam nisso? A minha esposa está aqui, minhas filhas deixam mentir. Que às vezes é necessário você fazer jejum de palavras para você entender que aquilo que sai da sua boca precisa ter edificação. Então hoje eu não estou te fazendo uma proposta, porque aqui não é lugar de megas fortes. Porque se todo mundo aqui fosse forte, não precisava estar aqui hoje, estaria em casa, descansando para o dia de trabalho amanhã. Aqui é lugar para cansado, aqui é lugar para sobrecarregado, é lugar para oprimido, é lugar para depressivo. Aqui é lugar para quem não tem mais perspectiva de vida, para quem quer se matar. Aqui é lugar para isso. Eu quero saber se você tem coragem de sair dessa sua vida mesquinha que vive. Aceitar Jesus ou reatar a aliança com Ele. Tem alguém aqui que tem essa coragem de confessar e falar assim: eu preciso hoje mudar o estágio da minha vida. Porque uma hora você ganha alguma coisa, não é o suficiente, daqui a pouco tu perde de novo. Ah, mas com Jesus aí sendo crente, eu vou ganhar toda hora? Não. Mas eu já te ensinei aqui hoje que a gente passa pelo processo dando glória, porque a promessa é grande e está logo ali.